Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atingiu um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui muito bem acompanhada com Érica Prado, Norton Lima, Aécia Holanda e hoje o nosso convidado, que é o jornalista investigativo, não é, Norton? Me ajude aqui a apresentar ele para todo mundo. Alexandre Viegas Martins. É isso aí. Pronto. Hoje ele veio aqui para tratar especificamente daquela história que falamos há mais ou menos umas 2 semanas, do caso que envolve a merenda escolar de Aquiraz. Vou pedir para a nossa direção colocar agora, por favor. Em Aquiraz, compraram merenda escolar em papelaria. No dia 10 de dezembro de 2021, uma compra da Prefeitura de Aquiraz abalou a cidade. Uma papelaria de Maranguape foi contratada para fornecer merenda escolar das escolas públicas da cidade. A papelaria deveria entregar cerca de 30 toneladas de alimento ao município de Aquiraz, sendo 5 toneladas de carne. Em Aquiraz, nem câmara frigorífica existe. A empresa contratada não tem caminhões frigoríficos e as escolas do município estavam em regime semipresencial, com metade dos alunos em casa. Os recursos utilizados pela Prefeitura de Aquiraz vieram de verbas federais, como PENAI Fundamental, PENAI Creche, PENAI Pré-Escola, EJA, Quilombolas e Mais Educação Fundamental. A denúncia será conduzida pelo Ministério Público Federal. Uma CPI foi aberta na Câmara Municipal de Aquiraz e já se fala em impeachment do prefeito. O prefeito de Aquiraz é Bruno Gonçalves. O ex-deputado estadual, filho do prefeito Eusébio Alcilon Gonçalves, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, Bruno Gonçalves foi denunciado em crime eleitoral pelo então candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner. Mas hoje, Bruno Gonçalves e Capitão Wagner são aliados. Vai ficar por isso mesmo? TV União, de mãos dadas com o cidadão. É isso, e nós temos o vereador que participa da comissão que investiga falando sobre o assunto. Vamos conferir. Vai ser investigado as denúncias, jamais a questão do prefeito, porque o prefeito nós temos um sistema descentralizado de gestão onde o prefeito não interfere em recebimento de merenda, em compra de merenda, muito menos em pagamento. Então, na verdade, existe um fato político, que a gente sabe, todos nós sabemos, existe uma disputa política aqui na cidade e um grupo político de oposição que a todo custo afastar o prefeito, levando contra ele denúncias que não cabem à questão do prefeito, e sim a outras instâncias que podem ser e vão ser apuradas. Aí eu gostaria que você contasse um pouco mais para a população desse caso da... O prefeito de Aquiraz? O prefeito? Não tem o prefeito se manifestando. Ele se manifestou por meio de notas, só que, na verdade, foi uma manifestação que não disse muita coisa. Falou que não tem envolvimento e tudo mais. Bom, em síntese, ele fez, a Prefeitura de Aquiraz fez uma nota pública, oficial, tentando explicar uma coisa que ele não conseguiu explicar muita coisa. Ele falou que... E eles estão com essa defesa de que a Prefeitura não teria... que o prefeito não teria nada a ver, que as compras foram realizadas no âmbito da Secretaria de Educação. Né? Então, estamos aqui com o nosso Alexandre, que está dando faz esse trabalho, um gaúcho que foi para o Ceará para fazer investigação em relação ao nosso uso dos recursos públicos, né? Como é que eles são bem utilizados ou não. Ele tem uma atuação naquela região leste,
e já está há muito tempo investigando toda essa ocupação, né, política, que teve essa expansão territorial de um grupo político na região leste, e isso a gente pode ele tem mais detalhes sobre essa coisa sobre essa denúncia que está abalando não só a cidade de Aquiraz, mas a política cearense de uma maneira geral, e que tem um impacto nacional, porque trata-se de um filho, né, de uma pessoa que até dias atrás estava se aparecendo como um coordenador geral da campanha do Bolsonaro no segundo turno do Ceará. Essas coisas têm muitas implicações, essas coisas não vão ficar por isso mesmo. É uma questão que já está no Ministério Público Federal também, né? E a gente tem que ver, estamos acompanhando o desdobramento, a imprensa cearense já entrou em peso no caso, alguns tentando abafar, botar panos quentes e tal, passar por cima, mas isso é uma situação que não tem praticamente explicação. Na nota oficial, praticamente o prefeito confirma que foi feita a compra, né? Foi feita a compra no local. Eles não falam que é uma papelaria que vai fornecer carne. Se quer frigorífico tem, Aquiraz não tem frigorífico, às vezes 5 toneladas, estou falando de 5 toneladas de carne comprada numa papelaria, né? Um verdadeiro papelão esse caso. Eu venho acompanhando, eu costumo falar, né, o Clã Gonçalves, essa ascensão aí meteórica deles na região e no Ceará como um todo, e vem chamando a atenção desde daquele momento triste que aconteceu na Assembleia, né, em que o então prefeito, hoje, à época deputado, protagonizou aquele esquema de corrupção, eu diria corrupção porque ele estava comprando partidos, os áudios foram inclusive periciados, né? E logo após se lançou a prefeito em Aquiraz, né? E desde esse momento a gente começou a observar alguns comportamentos que tinham a ver com o município limítrofe, né? Ou seja, governado pelo pai dele, que é presidente do PL estadual, né? Que ele mesmo se intitula sendo o homem do Bolsonaro aqui no estado do Ceará. E de uma forma também um tanto estranha, não entendi, capitão Wagner, que também denunciou o então deputado, virou aliado, enfim. Mas o que acontece, dentro de Aquiraz especificamente, eu comecei a receber várias fontes, várias notícias sobre essa questão da merenda escolar, né? Que o prefeito, lembrando que nós estávamos ainda em pandemia, no auge, praticamente no auge da pandemia, né? Que foi em dezembro de 2021 que aconteceu esse fato, me chamou muita atenção as escolas, as pessoas, os alunos de uma forma geral, os pais, né, preocupados com esse fato. Eu comecei a receber essas denúncias, fui averiguar. Paz, meus senhores, colegas, que eu me deparei com uma licitação a toque de caixa, né? E se tratava de uma papelaria. Pô, eu fiquei pensando, vai comprar carne em papelaria, né? Nada contra papelaria, pelo contrário, acho muito bacana. Mas comprar carne, frango, carne moída, né? Gêneros alimentícios e uma quantidade estupenda, né? A gente está falando de quase 30 toneladas de carne, sendo que dessas 30, 5 seriam de carnes perecíveis, etc. Né? Fui ver a questão da logística, que envolveria toda essa operação, né? Vamos ficar nessa área da logística, também me chamou muita atenção. Eu fui a 2 hipermercados da região para saber como eles iriam, qual seria a logística envolvida para o transbordo dessa carga. Acontece que dentro de um hipermercado o rapaz me disse, olha, nós levaríamos aqui em torno aí de praticamente meio-dia para mais, com todo o nosso equipamento, esteiras, etc., que hoje eu já tenho uma familiaridade com essas logísticas, graças ao Bruno, talvez, né? Mas ajudou de alguma forma, né? Ampliei meus conhecimentos. E a cada denúncia a gente cresce. A gente cresce, né? Até esse negócio de papelaria também foi engraçado, a época se não fosse triste, né? Mas eles levariam muito tempo para descarregar, né? Aí eu fiz uma conta, né? Eu digo,
se eles aqui levam praticamente quase um dia, a Aquiraz vai levar quantos dias se não tem equipamentos, não tem pessoas treinadas, não tem o efetivo necessário e tampouco um local específico para essas 30 toneladas. Lembrando também que a Aquiraz, no caso das carnes, né, não tem uma câmara fria, que necessitaria de Refrigeração. uma refrigeração especial, né? Muito especial, muito bem alinhada, porque se trata de frango, grande quantidade, carne moída, e a Aquiraz não dispõe desse tipo de equipamento. Olha, Também, né, a gente salienta que o secretário à época, né, até eu conversei com ele, se não me falha a memória, é Jaime Cavalcante, né, pediu para sair, né, alegou que iria tratar de problemas particulares, iria assumir um projeto novo numa empresa da iniciativa privada, bem como também assessorar aí um candidato a deputado, né? Eu falo porque ele deixou em aberto essa questão, não pediu sigilo, mas logo em seguida veio um outro secretário, pediu para sair também, ou seja, nós estamos em Aquiraz hoje no 4º secretário de Educação, lembrando que... Quanto tempo de mandato? É menos de 2 anos, né? É muito interessante isso aí, né? Sem falar que a questão que envolve a empresa Cavalcante, que tem sob o signo A3, né, que seria aí o nome fantasia, né, que está no CNPJ, mas é uma papelaria, nada contra a papelaria, etc. Mas para fazer esse tipo de operação, envolveria aí, digamos assim, uma empresa maior, digamos assim, porque são 30 toneladas, envolve no mínimo 6 caminhões, né? E foram transportados, foram carregados, emitidas as notas, e de Maranguape, essa empresa vale falar que ela é situada em Maranguape, de Maranguape a Aquiraz dista mais ou menos aí mais de 30, 40 quilômetros, né? Que daria aí em torno de sei lá, uma hora e meia mais ou menos, né? Acho que dá quase 100 quilômetros de lá, né? Então, esses caminhões teriam que passar pelas aduanas, pelo posto de fiscalização. A nota foi emitida, a primeira nota às 12 horas, depois às 12h40, outra às 14h40, 14h02 mais ou menos. Chegou no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. E a Aquiraz tem um negócio interessante lá dentro da administração, né? Que é praticamente uma sexta-feira inglesa, né? O pessoal sexta-feira já vai mais relaxado e tal, né? Alguns até saem mais cedo, enfim. E nessa sexta-feira fatídica aí, parece que o pessoal resolveu trabalhar até varando a noite, né? Porque descarregar o produto, acondicionar, receber a nota, vai para a pagadoria, vai para os setores competentes, no dia 23 foi pago os valores, porém a empresa Cavalcante não poderia receber esses valores, porque ela encontrava-se inapta, ou seja, ela tinha certidões ali, tinha uma certidão que estava positivada, ou seja, é uma certidão positiva, não poderia haver esse pagamento sem antes regularizar a situação da empresa. Entretanto, a empresa recebeu os valores, né? Alexandre, essa denúncia já tem um tempo que está circulando lá, né? Aqui você atribui a demora desse caso explodir. Um caso estranho na própria comprar carne numa papelaria. É estranho essa logística toda de entrega, de não entrega. A rigor não tinha onde entregar, né? Então a gente sabe que a gente pode estar se tratando de uma licitação que não foi entregue o produto, né? Quer dizer, uma coisa assim. A que você atribui esse fato não ter circulado logo de imediato? Bem, como eu costumo falar, né, o Grupo Gonçalves, o clã Gonçalves, a oligarquia Gonçalves é muito poderosa, né? Eles investem muito em mídia, eles investem muito em contratações, etc. E investem muito também nas autoridades, entre aspas, né?
E o que acontece é o seguinte, eu encontrei albergue na Câmara Municipal de Jaqueirais. De pronto, eles receberam a denúncia, levaram a termo, foi a plenário, foi colocada aí, inclusive foi formada uma comissão parlamentar. Porém, a base do prefeito, o próprio, né, entraram na justiça e a justiça concedeu a eles que se formasse uma nova comissão. Pois bem, essa nova comissão foi formada, né, e trabalhou muito devagar, né, que é a base do prefeito, então a gente até entende isso aí, né, mas essa comissão é formada pelo líder do governo na Câmara Municipal, que é o vereador Maurício Matos, não me falha a memória. Esse que falou agora, pô. Também o vereador Alexim, né, que também é da base do governo, e, se não me engano, Cláudio Diógenes, parece. Ambos, os três formam a base do prefeito. Pois bem, a gente cobrando nas redes sociais, instigando a população a cobrar, e nós continuando a receber denúncias, inclusive uma merendeira chegou ao ponto de dizer que recebeu para a merenda das crianças, isso a posteriori a essa montanha de alimentos, que recebeu 5 bananas na escola Córrego da Minhoca, 5 bananas apenas para dar de comer às crianças. Então, né, eles não trataram, no caso, a base do prefeito, o próprio prefeito poderia, né, ter tratado o assunto com mais rigor, ter chamado o secretário, enfim, mas não houve esse interesse. Aí a gente entende o porquê, né, porque a gente vai vendo o desenrolar dos fatos, né, e aí o que acontece? Essa nova comissão parlamentar formada, depois de muita pressão, apresentou um relatório muito pobre, né, sem base alguma, porque quando tu recebe, eu apresentei uma denúncia de 400 laudas, ou seja, 400 páginas, né? 400 páginas. Segundo eles, analisaram todo esse material e concluíram que o material não tinha fundamento. Mas um detalhe, a comissão não chamou a empresa, né? Não chamou a empresa, ninguém tem a ciência, não tem documento dizendo... E muitos veículos sequer mencionam que a empresa é uma papelaria. Pois as denúncias que estão saindo, começaram a circular. Agora a imprensa começou a prestar mais atenção, porque eu fui obrigado, né, diante desses fatos todos, a procurar as autoridades em Fortaleza, né, Tribunal de Contas, Procap, o Ministério Público Federal também. Mas o presidente da comissão, o relator, eles deveriam de ter me chamado, no mínimo, para saber como eu consegui, de que forma foi criada essa denúncia, foi formalizada essa denúncia. Ninguém foi chamado. A coordenadora de alimentação, se não me falha a memória, a dona Aurilene, mais ou menos isso, se eu não me engano é esse nome, ela deu aceite em toda essa mercadoria, ela deveria ter sido chamada, deveria ter sido colocado algum documento, né? Mas simplesmente acharam por bem arquivar. Mas, talvez por sorte aí do destino, né? A Câmara Municipal, na sua maioria, na sua ampla maioria, rechaçou o arquivamento de toda essa denúncia, né? De cara, vamos ficar com a seguinte lição de toda essa papelaria, vamos dizer assim, né? Os funcionários públicos, eles não são obrigados a chancelar tudo que vem de cima, tá? Porque aí, já foram citados aí, o secretário de Educação, a pessoa encarregada da merenda escolar, né? Outras pessoas mais. Essas pessoas serão chamadas às devidas responsabilidades dentro de um processo civil que já vai ser aberto, porque o Ministério Público já está no caso. Então, isso é uma lição que fica para que vocês, para quem for servidor público e que esteja à frente
dessas licitações e desse recebimento de compra, que cumpra, que seja estritamente republicano no ato que esse cargo não é do prefeito, esse cargo que a pessoa vai estar ocupando, ele não é um cargo do prefeito, ele não é um cargo de uma autoridade política que é epocal, ela é da época, ela é momentânea, ela passa. Então, você veja, uma série de pessoas aí, provavelmente pessoas assim, pessoas humildes, né, que são usadas dentro desse processo de liberação vamos dizer assim, deixam de fazer, são usadas quase como escadas para que aconteça essas irregularidades. Todo mundo tem que tomar cuidado agora, porque essa história não é brincadeira isso, tá? A gente, no meu caso, né, eu venho recebendo já há muito tempo, né, até durante a própria campanha do prefeito, quando a gente denunciou aquela questão dos áudios também, né, eu fui vilipendiado, fui agredido, fui humilhado, meu carro foi destruído, né, meus equipamentos também, máquina fotográfica, filmadora, celular, inclusive está na própria delegacia do Eusébio, que a gente também está aguardando uma posição, que já faz muito tempo, né? E, enfim, a Quirais tem esse problema, assim, essa lentidão, mas eu ainda acredito na justiça, eu acredito, né? Claro. Aí eu te apresento aqui, por exemplo, essa é a denúncia da Procap, né? O procurador do Ministério Público. Para a câmera, Aqui tem como todos verem. Por favor, Francisco Brito, nos ajude. A Procap é um órgão do Ministério Público Estadual que nós podemos, assim, ter confiança absoluta nesse pessoal, né? Aí também tem uma denúncia no Ministério Público Federal, porque são recursos federais? São recursos federais, que era para os quilombolas também, para as escolas. Olha, é uma tristeza. Você chama de os penades, né? Os penades, né? Que isso aí e a gente sabe, aqui também está do Tribunal de Contas do Estado, né? Que também recepcionou a nossa denúncia, né? E eu quero destacar em especial a atuação da Procap, o procurador Marcos William, que me recebeu, né? Como a gente espera ser recebido numa repartição dessa importância, né? Que de pronto já acionou a sua equipe para avaliar a denúncia, porque é muito sério, a gente está falando de algo que em torno de 4 a quase 5 milhões de reais, né? Já muito deve estar no dinheiro, espelho, né? Já deve estar no espelho a sonora do prefeito Bruno Gonçalves, né? Vamos ver o que é que quer dizer. Direção, posso colocar? Sonora do prefeito Bruno Gonçalves. Qual é a lauda que está, Norton? Está na... A edição acabou de enviar para a pasta. Vamos conversar enquanto eles estão preparando, Norton? Atribui perseguição, né? Só na perseguição. O prefeito ele tem essa sensação de estar sempre estar sendo perseguido. Basta a gente apontar, né? É bom que agora eles não podem falar fake news, né? Até um pouco tempo atrás, né? O prefeito a fake news servia para desculpa de absolutamente tudo, mas aí está mostrando que não é bem o caso. Nós não estamos conseguindo, a gente tentou falar, desde o primeiro momento que a gente colocou essa denúncia, a gente tentou falar com o prefeito, mas a gente não conseguiu. E agora a gente está usando Norton, a direção me informou que já está ok. Posso colocar pode agora? Colocar, então, por favor. Fala, Quirais! Como vocês podem ter visto hoje, é impressionante como a perseguição política nesse município contra mim, ela continua a todo vapor. E engraçado que depois da votação histórica que minha mãe tirou aqui no Aquiraz, o G9 vem com a sequência de matérias tentando denegrir a minha imagem. É impressionante que a própria comissão investigativa da Câmara, por 3-0, decidiu arquivar o processo, porque não tem documento nenhum que ligue essa acusação a mim como prefeito da cidade. Só que como o G9 tem a maioria, eles são 9 contra 6, claro que derrubaram e vão continuar o processo. Só quero dizer que vocês sabem mais do que eu, que nunca no Aquiraz teve uma merenda escolar de tanta qualidade, com peito de frango da Sadia, com Nescau da Nescau, com leite Betânia, com cuscuz Maratá. Vocês sabem que na gestão deles, vocês comiam todos os dias bolacha com suco.
É ou não era? Não está diferente ou não está? E lógico que eles vão criticar exatamente o que estão falando. O cara fez um merchandising aí de uma série de marcas, não tem nada a ver com isso. mas é isso. Olha, Alexandre, você falou que tinha que tem merendeira, falou que recebeu 5 bananas. A gente tem áudios aí de... Tem escola que nem banana tinha, começa por aí, que as crianças eram dispensadas, ou quando tinha era bolacha, o pessoal chama de biscoito, né? Biscoito. E agora nessa escola... Esse debate é histórico. Não vamos entrar no bolacha biscoito hoje, porque rende. Não, mas a questão que até foi... A gente achei engraçado, sabe? Porque o prefeito fala em comida de primeira qualidade, os caras comendo 5 bananas, uma escola inteira, 5 bananas, e detalhe, não tinha nem leite, né? Aí a merendeira pergunta ao coordenador o que ia fazer o que com 5 bananas, né? Para aquele monte de criança. E salientando também que o prefeito... Milagre da multiplicação das bananas. Pois é, não é nem peixe, se fosse peixe, né? A gente está numa fase agora aí de... Mas o que a gente também tem que dar a mão ao palmatório, o governo federal mandou o dinheiro. Mandou o dinheiro, né? Agora o dinheiro foi mal versado, mal usado, a gente não sabe, é isso que o prefeito deveria de dizer, porque ele se atém ao quê? A uma perseguição política. Tal qual foi na Assembleia, ele sentado, olhando o Maninho Palhano, falando que iria comprar, ia pagar tanto para um partido, serve tanto para ti, eu vou te dar 200 mil, 300 mil. Ele falando, e ele tem assim, a capacidade de chegar na televisão, nos meios de comunicação, dizer que também é perseguição. O homem é perseguido sempre que pratica uma irregularidade. A pessoa realmente não vai ser perseguida, ela vai ser chamada a explicar aquela irregularidade. Então não é perseguição. O que o povo, né, a Quirais quer saber, as famílias, as mães, a classe estudantil, de uma forma geral, quer saber aonde ele colocou, como ele conseguiu acondicionar essas toneladas todas de alimento, de que forma. E um detalhe interessante, como é que ele paga uma empresa que não pode receber porque estaria irregular pelas normas, né, da 8666, que é a lei que regula a questão licitatória, né? Nada contra as pequenas empresas, pelo contrário, né, a gente sabe que é o fomento do país, os pequenos empresários. Mas nesse caso aí, fica essas perguntas todas, né? Uma empresa conseguir movimentar uma logística dessa, receber, entregar em menos de um dia, é praticamente impossível, né? Impossível. Bom, o que a gente tem para falar é que congratular a atitude do Alexandre, né? Alexandre Viegas Martins, e levantar todas essas questões e tabular tudo isso. O Brasil é um país que tem muitos republicanos ainda, né? A gente é uma república, a gente tem uma proteção legal muito grande para fazer determinadas denúncias e tem um arcabouço, tem uma quantidade de pessoas por trás disso que sustentam essa denúncia. Nós somos um país de gente muito séria também. Não é só essa turma que faz esse tipo de coisa. Esse pessoal não vai ficar impune. As coisas não estão acontecendo mais debaixo desse guarda-chuva da impunidade como eles estavam pensando. Então, parabéns, Alexandre, pelo seu trabalho. Aquela famosa, uma andorinha só não faz verão, mas você fez estourou um vulcão lá em Aquiraz, é isso? A gente tem aí um trabalho que já vem de muito tempo naquela região, né? Que data antes de próprio prefeito, já 3, 4 prefeitos antes dele, né? E também fizemos um trabalho muito forte em Cascavel, à época que infelizmente a prefeita também foi afastada, né? Mas eu quero que os políticos entendam que eu não estou ali para perseguir ninguém. Aliás, eu gostaria, né, de aproveitar mais o Ceará, porque hoje eu até me sinto um pouco cerceado, porque a gente é ameaçado, né? E o nosso trabalho ele é basicamente o quê? É levar informação, porque às vezes a gente usa essa questão das redes sociais, que deram voz a muitas pessoas, né, e estão recebendo essa informação. E isso aí
eu tenho certeza que também deu uma mexida na campanha estadual. Porque nós tínhamos, de um lado, um candidato, Capitão Wagner, que foi aos jornais, foi às mídias sociais dizer que o Bruno Gonçalves, a Silon Gonçalves, nós temos os áudios deles todos, né, que eram dois corruptos de carteirinha. A Silon roubou na Câmara Municipal, Bruno Gonçalves criou aquela problemática toda dentro da Assembleia, ele foi às redes sociais, depois estava... com as mesmas pessoas. Isso aí, o povo hoje já está pensando mais, e eu acredito que isso é justamente as redes sociais, esses espaços também, né, a TV União e a toda a mídia, a grande mídia de uma forma geral, que começou a prestar atenção, porque são atores importantes hoje, são pessoas que representam e podem prejudicar. Isso pode prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro aqui no Ceará. Ele já está prejudicado. Agora tem aqui o seu presidente do seu partido envolvido em uma série de coisas e mais o filho, quer dizer, o presidente tem que rever conceitos também, né? Esse assunto ainda vai ter desdobramentos políticos ainda, com certeza, né? E nós vamos estar atentos. Vai ter chamada agora, Dudu? Vamos já, a gente esticou um pouquinho justamente para abordar melhor esse assunto. Mas, direção, por favor, vamos chamar um intervalo aqui para a gente discutir melhor e já a gente volta. Estamos de volta com o programa da hora desta terça-feira e já queríamos começar falando que grande parte dos prefeitos do Ceará participaram ontem do encontro no Comitê Central do PT. Mais de 100 prefeitos cearenses participaram ontem do encontro no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, visando dar apoio integral à candidatura de Lula à presidência. Estiveram presentes vários nomes importantes da política cearense, como a governadora Isolda Sela, o senador Cid Gomes e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão. Elmano de Freitas chega ao lado de Isolda Sela, Camilo Santana, como podemos ver na imagem. Camilo Santana e já vai aparecer Cid Gomes. Isso foi ontem, né? Isso foi ontem no comitê do PT, né? Enquanto os prefeitos lá, prefeitos, deputados E na ocasião, o Elmano também falou do orgulho que tem de ser nordestino. De as pessoas não procurarem porque precisam de um emprego e não sabem o que fazer para construir uma vida digna para suas famílias. E as pessoas sem esperança. Pois bem, a esperança voltou no nosso coração e voltou no coração do nosso povo. E nós podemos dizer, um companheiro aqui me entregou momentos atrás, e ele disse que o povo nordestino votava no Lula porque era analfabeto. Analfabeto é você. O povo nordestino sabe o que o Lula fez. E nós somos nordestinos com muito orgulho. O governador eleito falou sobre o resultado final deste segundo turno. Campanha se ganha na rua, se ganha com militância, se ganha com humildade, se ganha com diálogo. E eu tenho certeza, dia 30, nós vamos voltar a nos encontrar. E nós vamos voltar para nos encontrar. E eu tenho segurança para chorar de alegria, para poder dizer: ah, esse meu Brasil da bandeira verde e amarela, que é nossa, do povo brasileiro. Essa bandeira que fala em progresso, que tem branco da paz, que tem verde do meio ambiente, volta a ter um presidente à altura do seu povo.
No encontro de lideranças do Ceará, em apoio à candidatura de Lula, Camilo Santana, senador eleito, exaltou um dos atuais senadores, Cid Gomes. Queria cumprimentar uma pessoa também que a cada dia que passa aumenta a minha admiração pelo senso de justiça que ele tem, por ter tido aprendido muito com ele, de ele estar aqui nesse momento, nesse palanque, porque sabe o que é o melhor para o Brasil. Eu queria aqui cumprimentar meu amigo, meu irmão, grande senador da República, Cid Ferreira Gomes. Obrigado, Cid. Obrigado pela sua liderança, pelo seu trabalho e pelo seu compromisso com o Brasil e com o Ceará. Cid Gomes, que também estava presente, como vocês puderam ver agora há pouco, discursou. Vamos conferir. Muito boa noite. Eu vou considerar citadas as autoridades já referidas pelo nosso futuro senador Camilo Santana. Vou deixar de fazer os introdutórios para ir diretamente ao que interessa. Sem medo de ser feliz. Mas preocupado de não ter uma vaiazinha de novo para mim. Sempre preocupado, sempre atento. Então isso recomenda que eu seja muito breve. Eu estou aqui, em primeiro lugar, pelo Brasil. O Brasil não pode ter mais 4 anos do desastre que é a gestão, se é que a gente pode chamar assim, do Bolsonaro. É um governo sem rumo, é um governo biruta, que não sabe o que faz na saúde e na educação em perguntado para o dia seguinte. E isso o nosso país não suporta mais. Então essa é a primeira razão de eu estar aqui. A segunda razão de eu estar aqui é o meu estado, Ceará. O povo cearense elegeu em primeiro turno o Elmano Freitas para governar esse estado. E para o Elmano, para a sua gestão, mas principalmente para o povo cearense, é fundamental que a gente tenha um governo que seja republicano, que seja sério, que trate com responsabilidade e acima da politicagem os gestores do país. É fundamental para o Ceará que a gente vote no Lula para ser o presidente da República. Olha, a gente vai ter muita coisa para falar disso, mas no próximo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa da hora desta terça-feira. Em Iguatu, teve chuva de granizo este fim de semana. Veja detalhes. Uma chuva de granizo registrada no último sábado surpreendeu moradores de Iguatu, ali na região central-sul do Ceará. O fenômeno meteorológico aconteceu por volta das 4 horas da tarde e durou cerca de 15 minutos. O município tem características geográficas que podem contribuir com o fenômeno, como a presença de pequenas e médias montanhas no entorno e também o acúmulo de fatores, como circulação do vento, da umidade do ar e da temperatura. Um vídeo publicado pelo canal do Capitão Wagner fez uma paródia com uma música de Michael Jackson e enaltece Jorge Piro, que é o agente aposentado do FBI que foi utilizado na sua propaganda eleitoral. Vamos ver. Piro, quem sabe, não aparece aqui pelo Ceará esses dias para mostrar que ele não é o super-homem, mas ele é o 5º policial mais condecorado da história do FBI. Ele foi diretor do FBI, vem para o Ceará pra acabar com o crime. Prendeu Saddam Hussein, é o agente especial Jorge Piro, Jorge Piro.
Tá perigoso e violento aqui. A segurança agora é padrão FBI. Junto com o capitão, o crime agora vai sumir com George pirou. George pirou. O povo pirou, 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 pirou. Vamos acabar com o crime, sim. Sem violência, sem facção. Com George pirou e o capitão George pirou. Aí depois fica reclamando que perdeu a eleição, né? Olha aí, o festival de pirou total. É que depois que eu acho que ele começou a derreter na campanha, né? Eu acho que ele quis fazer um marketing assim, imitando o Cid, né? Que o Cid é que gosta dessas coisas aí, né? É o Jorge Piro e o Capitão Pirou, né? Parece aquela dupla Falca e Soca, né? Aqueles dois policiais abestados. Como é que faz um negócio desse? Né? E o pessoal pensava que era... Eu demorei a acreditar que isso estava no canal oficial. E o pessoal pensava que era brincadeira, não, que estavam fazendo isso contra ele, né? Aí ele não tem o que reclamar, né? Na verdade, a campanha pirada, tá aí o resultado. Não tem o que falar, né? É só uma loucura do começo ao fim, né? E o finalzinho, Ainda teve o grito. Não, ainda pegaram ainda o Raimundo Gomes de Mato, né? Que na cena oficial do clipe, ele pega um dinheiro e bota no bolso, assim, né? É uma esculhambação, né? Na última cena do clipe, vocês podem ver. Hoje eles superaram a Lourdes de Mello. Com essa daí superou total, né? Érica. Tem que ver como são os rumos dessa campanha do Bolsonaro aqui no Ceará, né? Porque com esse como presidente diria o Falcão, do PL... né? Ele merece 3 minutos de raça e lascar, né? Não, imagina o seguinte... Não, mas como é que vai ficar a campanha do Bolsonaro? Vão entregar isso aí para esse pessoal fazer essas brincadeiras aí, né? Quer dizer... E mudando aqui um pouquinho de assunto, os veículos de imprensa internacionais fazem estimativa sobre o segundo turno das eleições no Brasil. O agregador de pesquisas da revista britânica The Economist indicou que o candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está com 54% das intenções de votos contra 46% do atual presidente, Jair Bolsonaro. A revista informa que considera dados de pesquisas nacionais para medir o parâmetro de intenção de votos. E aí, Norton, o que é que você tem a me dizer dessa? As pesquisas estão de volta. Eu acabei de receber um IPESP aqui. Eu vi o IPEC também. O IPEC saiu com as informações, né? O IPESP está dando 54 ao Lula. 54 para o Lula e 48 para o Bolsonaro. O IPEC eu vi que estava dando 55 para o Lula e 45 para o Bolsonaro. A gente fez vai ser um formato novo que a TV vai lançar, que são o Especial União, né? E a gente fez um apanhado de toda essa brincadeira das pesquisas do primeiro turno, né? Brincando se era pesquisa ou se era fake news. Porque o Alexandre de Moraes falou que quem tem que responder pelos números, né, são os próprios institutos. Né? Então, eles dão... Olha, Norton, tá se esperando. Agora vai ser muito complicado. Mas, Norton, se a gente fizesse uma visão matemática dessas pesquisas, o que você... Assim, a margem de erro é 4 pontos, né? Não, 3. É 3 pontos. Umas são 2, então, outras são 3. É uma média de 3 pontos a margem de erro. Aí, se você pegar, por exemplo, essa que deu 51 a 44, não é isso? É uma média... Não, 8 pontos, né? A outra... se você pegar essa média, você subir a melhor média do capitão, né? Bolsonaro, você vai ter... Aí ele aumenta 3 pontos e você desce... Eu estou fazendo aqui uns comparativos para você entender. Se o Lula descer os 3 pontos, aí você tem uma margem de erro, você tem uma média de 2 pontos, a diferença de um candidato para o outro. Aí se você for pegar a melhor média do Lula e a menor média do Bolsonaro, aí você vai ter aí uma média de 12 pontos. Então, assim, se você for brincar com esses números e com essas margens de erro, você vai ter uma diferença entre 2 pontos a 12 pontos, entendeu? Então, as pesquisas, se der qualquer resultado que der entre 2 pontos e 12 pontos, não está errado. Está previsto pelas pesquisas. Sem falar que a pesquisa é um retrato daquele momento. Então, assim, por exemplo, as últimas pesquisas...
eu vi, né, depois da eleição, elas acertaram os números do Lula e, se você fosse ver com mais detalhe as pesquisas, elas estavam prevendo o crescimento do Bolsonaro na região sudeste, entendeu? o problema... Então não foi uma coisa discrepante, é só para Não, foi muito discrepante, foi uma coisa completamente absurda. Ele não tem nem explicação, é tanto que o Mauro Paulino falou depois, a Márcia Cavalari falou depois. O problema não foi tanto na votação do Lula, né? Do Lula estava dentro da estimativa. A questão é que eles colocaram o Bolsonaro sempre muito abaixo e com uma possibilidade muito concreta de que a eleição fosse que a eleição do primeiro turno fosse resolvida no próprio primeiro turno. Sim. Agora, o novo dado que traz é porque a The Economist, ela entra com um agregador mostrando que a eleição estaria emparelhada. Se isso está acontecendo, então você já tem um movimento descendente do Lula e um movimento ascendente do... E outra coisa, assim, durante todo o mês passado aqui, a gente também colocou aqui, que é, por exemplo, isso aí aconteceu entre o Trump e o Joe Biden. Você inclusive falou que o voto seria mais... Então eu digo e reafirmo, aconteceu na França, né, e aconteceu aqui também na América Latina e tudo. Então, assim, onde a extrema-direita disputou com a esquerda, digamos assim, certo? Você tem um tipo de voto lá que é aquele eleitor silencioso, que a gente chama, aquele eleitor que vota nos candidatos, entendeu? Mas que no momento da pesquisa ele não se afirma porque ele tem vergonha de se identificar com determinadas pautas. Por exemplo, na Europa, essa pauta de ser contra os imigrantes é muito forte. Então, assim, às vezes o eleitor que é contra o imigrante, ele vota no candidato da extrema-direita, mas não tem coragem de dizer que é contra o imigrante. Nos Estados Unidos, do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, no Brasil não poderia ser diferente. Você tem um tipo de eleitor ali que vota no Bolsonaro que não aparece nas pesquisas mesmo, porque ele não vai se comprometer com determinada pauta política ali Olha... de costume. Aécio e Norton, a possibilidade da CPI dos institutos de pesquisas vem gerando preocupações. Vamos conferir. O requerimento de Marcos Duval para a instalação de comissão parlamentar de inquérito das empresas que realizam pesquisas eleitorais já incomoda. Fontes ligadas às empresas e associações do setor já pedem uma trégua e um voto de confiança. O problema é que no primeiro turno, os resultados para presidente, governadores e senadores foram discrepantes demais, o que deixou muito parlamentar com a pulga atrás da orelha. E aí, Norton, o que é que você me diz dessa CPI que está, como a gente mencionou agora, o Gabriel falou, está gerando preocupação? Não só a CPI, mas tem um projeto de lei que o projeto do Ricardo Barros, que é um deputado do Paraná, né, que ele vai colocar essa brincadeira de você errar a pesquisa muito além da margem de erro, pode gerar cadeia de até 2 a 10 anos. Né? Então eles estão nervosos. Pela primeira vez eles vão ficar acuados, porque não pode essa brincadeira que estava sendo feita, você... De hora para outra aparece assim um cara com 20 pontos na frente do outro, né? Aí recua, quando menos espera apura as urnas, não é nada disso. Esses erros de São Paulo, esses erros que aconteceram em São Paulo, com o Haddad o tempo todo na frente, né? O tempo todo na frente. Aí no Rio de Janeiro, onde daria o segundo turno, onde seria o segundo turno entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, não se confirmou, um erro de 11 pontos de pesquisa. E a gente fez um especial exatamente sobre todas essas coisas. Mas foram 20, eles erraram em 21 estados. Isso existe, essa questão da pesquisa, ela existe. Só um minuto. Não vamos ser negacionistas em relação à pesquisa. Eu vou lhe dar exemplos. A questão não é eu vou lhe dar exemplos da Maria Luísa, em Fortaleza, onde a Maria Luísa, o pai de Andrade dormiu prefeito de Fortaleza e a Maria Luísa amanheceu prefeito. Por quê? A própria Luziane Lins também foi o mesmo fenômeno. Então, assim, esse fenômeno dessa mudança de votos, dessas viradas na política, esses movimentos acontecem. É porque o problema agora, foi o seguinte, problema é assim, os erros nos estados. O problema é a guerra psicológica que as pesquisas hoje oferecem. Mas os erros, sabe?
Esse especial está muito... ele tá muito as candidaturas, a gente detalha, 21 estados, cara. Erraram em 21 estados. Erraram em quantidade de votos, erraram em ordem de quem deveria ir para o primeiro turno, não, quem seriam os candidatos que iriam, os candidatos que não iriam. Um dos casos mais graves, o de Santa Catarina também foi uma coisa incrível, porque eles falaram que um candidato, o governador iria para o segundo turno e o governador não entrou. Então teve uma série e nessa época as redes sociais, esses candidatos que eu estou falando aqui, na época a rede social não tinha nem essa força toda. Em Pernambuco eles estavam dando a Marília Reis com 38%, ela terminou com 25%. E a Raquel Lira, que estava lá atrás, embolada, num pelotão de todo mundo com 17 pontos, okay? A Raquel Lira aparece com 20 pontos, mais de 20 pontos, já consolidada no segundo turno, que era uma tendência que já sabia através de pesquisas internas. Quando a gente conversa com o pessoal, né, porque veja bem, a pesquisa ela não é um prognóstico, ela é um diagnóstico. Né? O prognóstico, se a prognose, ela vai ser usada para você desenhar qual vai ser a estratégia para você escapar da pesquisa. Né? Esse é o principal detalhe. Agora, o que estava acontecendo era que houve uma série de sentenças assim, olha, o Brasil pode acabar a eleição no primeiro turno. Não aconteceu. Né? Aí, Rio de Janeiro vai ter segundo turno. Não aconteceu. Em São Paulo, o Tarcísio vai ficar muito atrás do Haddad. Não, podendo até ser ultrapassado pelo Rodrigo Garcia. Não aconteceu. E no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Era o Eduardo Leite na frente, muito à frente, o Onyx Lorenzoni, que é ligado ao Bolsonaro. E todos os erros só aconteceram com a turma do Bolsonaro. Isso é uma coisa... É por isso que os bolsonaristas estão pulando, né? E com razão. Aqui no Ceará mesmo... de certa maneira foi errado. O Elmano iria disputar a eleição no segundo turno com o Wagner. E aconteceu, ele ganhou a eleição de... primeiro turno. Ganhou a eleição de primeiro turno. Assim, no Piauí foi a mesma coisa. No Piauí, esses erros não foram só... Aqui no Ceará o que houve foi, assim, nos últimos dias da eleição, o que você notou foi uma grande conversão de votos para o Elmano. Certo? O próprio Elmano, ele disse assim, eu não esperava, assim, você via esse movimento, né? Esse movimento dos últimos dias da eleição, que eu acho que aí é onde os bolsonaristas têm uma vantagem, porque eles estão tendo mais chegada, né? Estão tendo mais chegada dos últimos dias, mas o último dia é fenômeno mesmo, muda muito o voto, principalmente... Olha, se acontecer algum fato. Esse tema sempre cabe muita discussão, mas nós já estamos Não, ele vai ser mais forte. Acho que amanhã a gente vai estar com o nosso especial montado, montado, que aí tem caso a caso e as pessoas ficam... Detalhado, né? Mostrando detalhadamente. Em tudo que a gente vai mostrar. Acho que vai ficar bem legalzinho. Sim, sim. Vocês vão adorar e explica tudo com detalhes, como a Érica acabou de colocar aqui. Que a gente vai ter que fazer muito esse movimento, viu? Esse é o seguinte, é tirar o fato para o contexto. Né? Tirar o fato para o contexto, porque às vezes a notícia entra fora de contexto e ninguém entende o contexto que está cada fato. Olha, Érica, se despeça. Sempre um grande prazer estar aqui na hora, com essas pessoas maravilhosas. Olha, viu? Pessoas maravilhosas, viu? Eu quero agradecer a participação de todos vocês que falaram aqui no WhatsApp com a gente, do AS Holanda, que todo dia está aqui conosco, participando, de Norton Lima e até... E em breve vamos estar aqui com o Bar da Vil. Sim, que coisa boa. Sim. Muito bom. Então é isso, gente. Até amanhã. Tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.